Olá, amigos inovadores do Brasil e do mundo. Estamos iniciando mais um podcast Jornada Inovar. Eu, Elton Shoa, vou conduzir hoje uma apresentação muito especial. Temos aqui dois convidados, Dr. Jairo e Dr. Tiago, para o nosso podcast de hoje. Agradeço por terem aceito o convite, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Shoa. É um prazer estar aqui com você. Espero vir outras vezes, para a gente adicionar aqui um conhecimento e fazer o melhor possível. Perfeito. Obrigado pelo convite, o Shoa e demais representantes aí da equipe. É sempre um prazer discutir e conversar um pouco aí sobre empreendedorismo e espero que nossa participação aqui, minha e do Jairo, seja interessante aí para o meio, para o grupo, para todos os ouvintes e as pessoas que vierem assistir o podcast. Perfeito, pois vamos lá, ouvintes. Vamos agora conhecer quem são esses dois convidados. Vou falar rapidamente aqui a mini bio deles antes da gente entrar no nosso tema principal hoje, que vamos falar sobre uma Health Tech. Dr. Jairo Mapurunga, médico formado na UFC com mais de 17 anos de experiência no setor de saúde pública e privada, com forte atuação em inovação e gestão de equipes médicas, fundador e CEO da Sofia, plataforma de gestão de escalas que conecta profissionais, otimiza tempo e revoluciona a gestão operacional em saúde com soluções tecnológicas simples, seguras e intuitivas. Chefe de equipe do SAMU Ceará há mais de 13 anos, contribuindo para a eficiência dos atendimentos de urgência e emergência no Estado. Dr. Jairo constrói pontes entre a inovação e o cuidado em saúde. Sua jornada é marcada pela vivência prática na urgência e emergência, combinada a uma mentalidade empreendedora que o levou a criar soluções tecnológicas para otimizar a gestão de equipes médicas. E o Dr. Tiago Andrade, advogado, professor, doutor em Direito Empresarial, empreendedor, cofundador da Health Tech Sofia, autor das obras Empresa, Responsabilidade e Função Social e Livre Iniciativa Simbólica. Hoje teremos aqui um assunto incrível e saúde sempre é um tema que a gente sempre aprende muito. Vamos lá, vamos para conhecer primeiro para que vocês saibam quem é a empresa que a gente está falando, qual é a startup. Eu vou fazer a primeira pergunta ao Dr. Jairo. Explica em números o que é a Sofia, o que é a Startup Sofia, para que os nossos ouvintes possam entender. A Startup Sofia é uma plataforma de gerenciamento de escalas, foi criada em 2016 e hoje a gente já ultrapassou mais de 2,2 milhões de trocas de plantão. São mais de 160 mil profissionais de saúde já cadastrados, distribuídos em todos os estados do Brasil e em mais de 2.100 unidades de saúde. Hoje a gente tem uma troca de plantão a cada 50 segundos, em média, e já foram mais de 4 mil vagas de trabalho que foram anunciadas na plataforma, que tiveram interessados, facilitando tanto a vida do gestor de escala da unidade de saúde, como principalmente a vida do profissional de saúde, o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, que fazem parte desse ecossistema de soluções integradas para a saúde. Perfeito. E conta um pouco da sua história, como é que vocês chegaram ao ponto que estão hoje? A gente está falando aí realmente de números muito robustos e é importante agora a gente entender, como é que essa história chegou? Como é que vocês atingiram esse nível de sucesso que a gente está falando aqui hoje? A história começou em 2008, eu me formei na Federal aqui do Ceará, comecei a trabalhar em plantões e também em postos de saúde, principalmente em cidades do interior aqui do Ceará, e foi observando alguns gaps, algumas dores que tinham meus colegas e eu também, principalmente nessa parte de trocas de plantão, gerenciamento de escalas de plantão. E aí eu fui anotando quais são algumas dores e principalmente soluções que poderiam suprir essas necessidades. Com o tempo, eu fui criando coragem, fui saindo um pouco da medicina e aí procurei uma empresa de desenvolvimento de aplicativos e falei a ideia, solicitando que eles desenvolvessem esse MVP, que é a mínima versão do produto, ou mínimo produto viável para fazer os testes aqui onde eu trabalhava. Então, em 2016, contratei uma empresa, mais ou menos em janeiro, fevereiro, quando foi em novembro de 2016, eu consegui, através de uma proximidade com a direção do SAMU Ceará, proximidade também de uma cooperativa que faz parte do fornecimento de médicos para lá, fazer uma
um experimento nessa unidade de saúde, que é o SAMU Será, que é o maior SAMU em extensão do Brasil. Em 2017 começou também ali, comecei a fazer algumas visitas em unidades de saúde, pegava aqui minha maletinha, ia visitando ali cada hospital, alguns conhecidos, ia pedindo a oportunidade deles utilizarem essa plataforma para poder otimizar o tempo desses gestores de escala. E aí, depois de dezenas e dezenas de visitas, alguns iam entendendo a necessidade de utilizar, e aí foi ganhando terreno. Foi também adicionado uma funcionalidade de vagas de trabalho, que aproxima a vaga do profissional de saúde. E aí, com o tempo, a gente foi percebendo a necessidade de algumas melhorias, e com muita rapidez a gente foi desenvolvendo e testando no mercado. Depois de um tempo eu conheci o Thiago também começou a fazer parte do time aqui da Sophia e foi incrementando, agregando muito mais valor ainda, principalmente à gestão, e a gente foi ficando mais atrevido, mais ousado, né? E aí saímos do estado do Ceará, fomos também percebendo essa necessidade em outros estados também. Com o tempo, a gente percebeu que várias e várias unidades de saúde do Brasil utilizavam planilhas Excel e grupos de WhatsApp para poder fazer também essa gestão de escala, que era um padrão no Brasil todo. E a Sophia veio justamente para isso, para substituir essa utilidade do grupo do WhatsApp e da planilha Excel nas atividades aqui de gestão de escalas, para médicos, para enfermeiros, para técnicos de enfermagem. Então, com o tempo, a gente incrementou ainda mais utilidade com funcionalidades que agregavam valor à vida do gestor de escala, e assim a gente conseguiu esses números que a gente sempre fala que está só no início. Perfeito. Bom, tem algumas curiosidades em cima do que você falou para a gente poder entender, porque a jornada do empreendedor, a gente entender como foi feita é muito importante, né? Porque muita gente estuda empreendedorismo fazendo curso, mas não tem uma ideia de como funciona na prática, né? E aí a minha primeira pergunta né? Você foi atrás de uma empresa para desenvolver ali o MVP, então você tem uma visão muito clara logo para tentar validar a solução, né? E muita gente reclama, né, dessa dificuldade de achar alguma empresa, algum programador que faça o MVP do jeito que tem que ser. Como é que foi isso? Foi fácil achar assim? Não foi fácil. 2015 para 2016 eu comecei a procurar empresas aqui para poder desenvolver essa ideia. No começo, eu acho que quem está ouvindo aqui pode ter uma ideia bem legal e a gente no começo fica querendo restringir que as pessoas saibam da ideia. Só que ideia, na verdade, ela é apenas 1%. Né? O que é importante mesmo é a pessoa se jogar e ir atrás de desenvolver, colocar na prática a ideia. Sim, e assim começar a experimentar no mercado, que o mercado reina, né? O mercado, ele diz se a gente está no caminho certo ou não. E é extremamente difícil acontecer da gente estar no caminho certo logo de primeira. Então a gente tem que ter a humildade para poder buscar a validação, escutar bem o cliente e assim prosseguir. E respondendo diretamente a sua pergunta, a dificuldade foi grande de encontrar uma empresa que desenvolvesse essa ideia, até que eu encontrei e devagarzinho a gente foi desenvolvendo, né, um aplicativo, fazendo reuniões quase que semanalmente para poder aproximar o que eu tinha escrito durante alguns anos como rascunho, aproximar o que estava sendo desenvolvido daquela ideia central. E aí foi muito importante eu ter conseguido submeter a plataforma a uma unidade de saúde que eu já trabalhava, como eu trabalho até hoje, no SAMU Ceará, para poder validar ali dentro de casa algumas coisas, né? E é importante também que o telespectador saiba que praticamente quando a gente entra no mercado, a gente vai bater de frente, vai bater na parede muitas vezes. A gente tem que ter a resiliência para poder superar os obstáculos, a humildade para saber em que momento parar, em que momento avançar e principalmente pedir ajuda a mentores para que a gente consiga avançar. Ah, legal. Então, você comentou que ao longo dessa jornada aí, o WhatsApp e as planilhas Excel eram a automação que o pessoal conseguiu fazer, né? Eu imagino que deve ter sido problema quando o WhatsApp passou um dia fora do ar, né? Deve ter sido um inferno ali, um apocalipse zumbi do pessoal que, né, aquela loucura lá. E aí,
hoje você considera, né, a WhatsApp, o Excel, porque a sua fala é interessante, porque tem um outro startup, a Seletiva, né? Eles são voltados para a parte de coleta de resíduos recicláveis, logística reversa. E aí eu conversava muito com o fundador lá, e ele dizia, rapaz, qual é o teu maior concorrente? Ele dizia para mim, o meu maior concorrente, Uchoa, é a planilha Excel. Então não é a planilha Excel. Então, se eu conseguir convencer, né, que aos gestores que a minha plataforma é muito melhor do que usar a planilha Excel, ele vem para dentro. Então, ao longo dessa história, o pessoal adotou o WhatsApp e planilha Excel. Você considera também que o WhatsApp e planilha Excel são teus concorrentes em termos de expansão ou não? Essa é outra coisa. Uchoa, eu vim de um tempo que não existia o WhatsApp. Eu me formei em 2008 e na hora que eu ia precisava trocar plantões com os colegas, eu tinha que ligar para os colegas. Naquela época não tinha celular, então eu tinha que ir no orelhão ou no telefone fixo para ligar para alguns colegas. Eles tinham que atender o telefone para eu poder negociar ali uma troca de plantão num dia específico que eu estaria na escala. E o WhatsApp, ele veio para cá, para o Brasil, principalmente se instalou nas unidades de saúde no finalzinho de 2011, começo de 2012. Facilitou naquela época, né, para poder a gente conseguir contato dos colegas ali da unidade de saúde, porém, teve também outros problemas, né? O WhatsApp, ele vem também ele é muito aberto, ele é uma plataforma de comunicação, não é uma plataforma para gerenciar escalas, né? Então, com o WhatsApp e a planilha Excel, as pessoas trocam plantão e não fica nada oficializado, não se atualiza a escala automaticamente. O corpo clínico daquele setor do hospital, ele não sabe realmente quem estará ou quem esteve de plantão em determinado dia. Tá? Relatórios. E no final do mês não tem um relatório para mostrar, para visualizar quais são os plantões de cada um dos plantonistas, para assim facilitar a parte de pagamento. Então a gente veio justamente para profissionalizar, através da Sofia, a gestão de escalas das unidades de saúde. Seja unidade de saúde privada, seja pública, seja cooperativa de saúde ou empresa terceirizada, né, que utilizava antigamente um método que facilitava, entre aspas, porém agora a gente tem a Sofia que faz tudo isso que eu estou te falando. Ela otimiza o tempo, ela oficializa as trocas de plantão, ela mostra quem estará ou quem deveria estar no plantão em determinado dia, ela possibilita que os plantonistas façam check-in, check-out por biometria facial e geolocalização. Entendi. Tem um painel onde a gestão da unidade de saúde sabe quem já chegou no plantão, quem chegou atrasado, quem saiu antecipadamente, e ainda tem uma parte de um relatório que mostra os valores a serem pagos para cada plantonista daquele setor específico, justamente para profissionalizar, otimizar isso, deixar todos mais seguros, né? Isso aí foi alguma das coisas que a plataforma Sofia tem e que pode agregar valor demais a gerenciamento de escalas. Fora isso, tem algumas funcionalidades satélites. A gente percebeu durante a nossa jornada aqui, eu e o Thiago, que poderíamos agregar valor ainda mais à plataforma com a parte de vagas de trabalho. Vagas de trabalho que a maioria das vezes é sobre plantões, então tem a ver com gerenciamento de escalas, né? Além disso, a gente também criou uma maneira de ter uma comunidade ativa dentro da plataforma para trocas de conteúdo relacionadas à saúde, relacionadas a plantão, tudo para agregar valor. E agora, recentemente, a gente lançou Sofia Bank. Sofia Bank é uma maneira, é uma forma, é uma facilidade que o médico tem para antecipar o recebimento dos valores de plantão. O médico, muitas vezes, ele dá ali, sei lá, 8, 10, 15 plantões no mês específico, só vai receber os valores de forma padrão daqui a 45, 60 dias, e agora, dentro da nossa plataforma, ele clica ali no botão, faz uma simulação de quanto é que ele quer antecipar, né? E em apenas 24, 48 horas, se ele já tiver o cadastro, ele já recebe o valor integral dos plantões que ele tem. Então a gente está sempre pensando em facilitar a vida do profissional de saúde, do gestor de escala, e isso beneficia diretamente a unidade de saúde e indiretamente os pacientes. Porque a nossa plataforma, otimizando e profissionalizando e organizando o gerenciamento desses profissionais de saúde,
né? Eles estão ali para poder atender a população. Então, indiretamente, também atende a população. E qual foi o momento da tua jornada aí que você passou? Como foi que você percebeu que existia uma dor forte ali? Teve algum insight, teve algumas situações que você passou, ou você observou, para identificar, cara, isso é uma dor forte e compensa eu avançar e criar um MVP, vou investir nisso. Teve algum momento assim que foi uma virada de chave, que você percebeu que a dor era forte, precisava ser atacada? Uchoa, eu sempre fui muito observador, então também eu sempre percebo padrões. Então, onde eu trabalhava, em vários hospitais do interior e também no SAMU Ceará, eu sempre tinha muita dificuldade de ficar agilizando alguma troca de plantão caso eu necessitasse, né? Troca de plantão, para todo mundo entender. Vamos dizer que eu estou escalado agora no mês de setembro para dar plantão segunda e quarta, só que vai ter uma quarta-feira que eu vou ter que viajar. Então eu tenho que passar um plantão para um colega para ele me substituir. Então isso aí que a gente chama de troca de plantão. E eu tive dificuldades, muitas vezes, inclusive no grupo do WhatsApp, né, que mistura com outras mensagens que não tem um assunto dedicado à troca de plantão. E eu fui perguntando para os colegas se eles também tinham essas mesmas necessidades. Além disso, colegas meus, ex-colegas meus da faculdade, que moravam no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, e principalmente em São Paulo, eles vinham para cá em feriados ou até em férias, né? E eu perguntava para eles como é que eles faziam essa parte de gerenciamento de escalas ou como plantonistas lá no Sudeste. E todos eles sempre confirmavam. A gente tem ali a planilha Excel, o grupo do WhatsApp, que atualiza, que dá problema nisso ou naquilo. E aí, com isso, eu fui me encorajando cada vez mais de buscar uma solução que não servisse apenas para mim, para os meus colegas, mas eu vi que tinha uma repercussão nacional, que poderia beneficiar milhares e milhares de profissionais de saúde no Brasil todo. Perfeito. E eu observei que você seguiu, assim, nessa jornada, etapas que a gente considera são fundamentais para o sucesso de uma startup, né? Você identificou uma dor forte, você validou, montou o MVP e tudo mais, então você seguiu o que a gente considera as etapas mais recomendáveis para que você tenha maior sucesso na tua plataforma, no teu negócio. Vocês passaram por algum processo de aceleração, ou isso você foi fazendo porque, enfim, teve influência de alguém, estudou? Como é que foi isso? Como é que vocês fizeram? Como é que você seguiu as etapas assim certas ali? Como é que foi? Explica pra gente. Tá, no começo foi muito bom senso. Eu sou muito bom senso, observação, fui anotando e fui indo. Qual seria a próxima etapa para a gente avançar? E em 2018, 2019 também a gente foi selecionado para um processo de aceleração chamado ICC Biolabs, tá? Que nos ajudou a ampliar também esse conhecimento. A gente também passou por um processo de aceleração também no Uniforhub, que nos agregou bastante valor também nessa jornada. E atualmente a gente está no Sebrae Lab, que é um excelente local para poder também facilitar essa aceleração. O Sebrae é indiscutível, né, com a parte de empreendedorismo. Então isso nos ajudou bastante. Fora isso, participar de podcasts como esse agrega bastante valor a gente. A gente assistir um podcast que passa um conhecimento, a gente consegue também aplicar. E também livros, né? Eu também sempre gostei de ler, então é importante a pessoa estar sempre se atualizando. Então foi essa, mais ou menos, a jornada. Começou com bom senso e depois fomos ali ajudando com terceiros. Ah, muito legal, muito legal. Bom, vou direcionar a próxima pergunta aqui ao Thiago, para a gente conversar um pouco e entender como foi esse processo de preparação e negociação para chegar ao primeiro investimento, que aí entra toda uma parte aí, do trabalho do advogado, enfim. Explica para a gente aí um pouco essa jornada, o que compartilha para a gente entender como é que foi essa jornada até chegar a esse primeiro investimento aí e quais os cuidados que vocês tiveram para poder chegar a isso daí. Legal, eu sempre costumo dizer que investimento é uma ciência, né? Principalmente a rodada de investimento, ou investimento aplicado. A jornada da startup é uma ciência e por trás dela ali envolve várias questões, né? Então, inclusive fica aqui já a reflexão para quem estiver ouvindo ou vendo, né?
a gente tem que ter um primeiro cuidado de organização da casa, né? Se a gente fosse falar de uma maneira mais vulgar, aqui num termo mais chulo, e a organização da casa quer dizer nada mais do que você olhar as vulnerabilidades jurídicas que aquela empresa, no final do dia a startup é uma empresa, que ela tem ali. Então a gente passa por várias áreas da empresa e tenta deixar ela o mais organizada possível. Aqui talvez seja mais fácil de ilustrar para o pessoal enxergar, por exemplo, a parte contratual, os contratos da empresa, né? Seja desde o início, e aí a gente poderia dividir essa atividade, inclusive, em 2 momentos, um momento pré-operacional e um momento operacional. Ou seja, desde antes dessa atividade iniciar, ela já precisa começar a sua organização. E começar a sua organização por exemplo, no início, a depender do contexto, ter um memorando de entendimento, depois um contrato social quando se registra a atividade, a depender do contexto, um acordo de sócios, e aí você vai avançando. Contrato de prestação de serviço com os prestadores de serviço, contrato de trabalho com os colaboradores, toda a parte de privacidade e proteção de dados, né, que você precisa fazer, principalmente mais do que nunca, aí, após a LGPD, a adequação à privacidade e proteção de dados. No nosso caso, muito pontualmente, os termos de uso da plataforma, que vai tratar ali sobre as regrinhas, né, da plataforma, a forma como se utiliza, e por aí você segue, né? Questões voltadas à propriedade intelectual, né? Seja marca, patente de invenção, se for o caso, registro de software, e por aí vai, né? São várias confidencialidade de algumas coisas, de alguns assuntos mais pontuais. Então, acho que o primeiro dever de casa é organizar todo esse aspecto que a gente fala que são cuidar ali e diminuir ao máximo as vulnerabilidades jurídicas. Porque quando você vai para um rodado de investimento, tudo isso importa muito. O investidor não vai investir em uma startup que não é minimamente organizada e não tem ali todos os seus pontos, principalmente pontos relacionados ao aspecto jurídico da empresa, muito bem definidos e organizados, né? Então, para você ir para uma rodada de investimento, a sua empresa tem que estar muito bem organizada. Primeiro ponto. Segundo grande ponto importante para uma rodada de investimento, você tem que saber qual é o valor que você está buscando, o que você vai fazer com aquele valor e qual é o percentual dessa empresa que você vai ceder ou dar ali em troca desse valor. Porque também existe uma lógica aqui, né? Não é simplesmente realizar a rodada de investimento e entregar qualquer participação societária para o investidor. Você tem que saber o momento certo. É uma primeira rodada de investimento, quantos por cento? É uma segunda rodada de investimento. E existe uma lógica aí por trás disso. Basicamente, em uma primeira rodada, a gente trabalha ali entre 5% e 10%. Se for uma rodada de investimento muito boa, além do normal, você pode pensar um pouco mais de 10%, mas o teto ali seria importante até 10%. Né? Então, foi mais ou menos assim que a gente construiu a nossa primeira rodada de investimento. E também a escolha dos investidores, né? A gente sempre conversa muito e fomos muito felizes nesse sentido na Sofia, que nossa primeira rodada de investimento foi uma rodada muito bem pensada, muito bem feita, com investidores qualificados. Não é o dinheiro pelo dinheiro. Vai chegar um determinado momento que, a depender da sua solução, várias pessoas irão querer investir na sua solução, na sua startup, na sua empresa. Porém, nem sempre é o dinheiro. Muitas vezes vale muito mais a qualificação daqueles investidores e o que eles podem contribuir, o que a gente pode falar aí, vulgarmente também de smart money, ou os contatos, ou outros aspectos, que são ali muito determinantes para o sucesso da rodada e também o sucesso da própria jornada da startup, né? Então, tentando aqui enxugar bem, fazer um resumo muito apertado mesmo. Basicamente foi assim que a gente conversou e desenhou essa primeira rodada. Hoje parece fácil. Mas foi exatamente muito bem lembrado, porque foi uma via cruz, foi uma peregrinação que a gente passou. Mas graças a Deus, é uma das coisas que a gente sempre faz questão de falar e a gente está também conectado nesse sentido, a gente acredita em algo maior e fomos muito abençoados na nossa primeira rodada de investimento. Que depois, se for o caso, a gente entra em maiores detalhes, mas basicamente isso para deixar aí para o ouvinte e para quem está assistindo alguns pontos de atenção. E só para finalizar, eu sempre brinco e gosto de dizer uma frase, meus alunos sempre, inclusive quando me encontram na rua, brincam com essa frase, que tudo é contrato.
Assim, tudo, nos mínimos detalhes, você precisa formalizar. Muitas vezes, até situações que você acha que você não está ali celebrando o contrato, mas você está, talvez esse contrato não seja escrito, mas tem um contrato ali por trás, isso também é muito importante. Perfeito, perfeito. O pessoal, às vezes, né, que não entende, não se aprofunda, né, o pessoal acha que o investimento é que nem o Shark Tank, né, o negócio é ali, aquela firula que o pessoal faz na TV, tem nada a ver com aquilo. Shark Tank, que assiste ali é um negócio só para a TV mesmo, né? Então, a jornada para a gente chegar ao investimento ali é uma jornada difícil, vem toda a organização. A minha pergunta com relação a isso é o seguinte, vocês se prepararam, como é que os fundos, os investidores chegaram até vocês começaram a se organizar, vocês se organizaram e começaram a conversar com os fundos. Como é que foi essa lógica? A gente, na verdade, desde o início, desde as nossas primeiras conversas, sempre foi fazendo uma preparação da, antigamente, Plantão Ativo, hoje Sofia, para receber a rodada de investimento, né? Então, é uma coisa que não vai acontecer do dia para a noite. Tem todo um para trás aí que você precisa organizar. E aí, basicamente, você precisa organizar essas questões que a gente falou anteriormente, mas também olhar ali para quem, de fato, você quer que entre ali naquela empresa, naquela jornada da sua startup. Então, a preparação é muito importante. Saber o quanto que você quer e como é que você vai utilizar também é muito importante. Saber quem é que você quer se conectar, quem são esses possíveis investidores, também é muito importante. Ao lado disso, fazer escolhas difíceis, porque muitas vezes o pessoal tem uma concepção rasa que o melhor investimento muitas vezes é de um fundo de investimento. Sim. Quando na verdade não é. Muitas vezes, isso é uma opinião minha, tá? Então, assim, muitas vezes o melhor investimento é o investimento que deixa a atividade empresarial, a atividade empreendedora realizar determinadas coisas. E quando esse investimento vem muitas vezes de um fundo de investimento, você fica um pouco bloqueado, travado para algumas situações. Não quer dizer que a gente ou o empreendedor deva abominar o investimento de um fundo de investimento. Não, muito pelo contrário. Pode ser que em um determinado momento seja o caso de receber um investimento de um fundo de investimento, mas nem sempre é ali o principal caminho ou o melhor caminho. Isso tem que ser analisado, Claro. né, ponto a ponto. E só para concluir, tu falaste aí da parte do Shark Tank. Shark Tank é legal para trazer uma representação do que acontece em situações como essa de rodada de investimento. Mas só que ali tem um aspecto muito midiático, Claro. muitas coisas, e certamente por trás também alguns contratos regendo tudo aquilo. Não quer dizer que tudo aquilo que aconteceu ali, e inclusive quero investir, vou investir tanto aquilo no real, né, por trás das câmeras, aquilo aconteceu de fato. Porque pós-evento, né, pós o programa, existe algumas validações para avançar. Mas é legal, e aí, para finalizar, é legal porque isso mostra um pouco como é que se dá a lógica do investimento voltado para atividades empreendedoras empresariais em início de jornada ou meio de jornada, né? Sim, sim. Eu assisto, né, meus filhos gostam de assistir, então, eles têm 13, 14, né, e eu assisto com eles para poder dizer, olha, gente, isso daqui que eles falaram, não é bem assim, não. Ah, isso daqui também, isso daqui não é bem assim, não. É só para dar ibope na TV mesmo, funciona assim e tal, não sei o quê. Então, as coisas, né, por exemplo, uma das coisas que não acontece quando a gente está lidando com o investimento profissional é o investidor abocanhar de cara no primeiro investimento um percentual muito grande, né? Inclusive, isso foi um dos erros que eu cometi ao longo da minha jornada, né? Então, no início da minha jornada, eu peguei e vendi metade da empresa logo na primeira rodada, enfim. Aí comecei errado, a startup lá já não deu muito certo, né? E daí a gente vai aprendendo, né? Eu digo, eu aprendi, assim, minha primeira startup foi em 2004, o pessoal nem falava em startup, né? Então, eu abri uma empresa e peguei o boom do Google Maps. Então, entrei nessa área, empresa no Rio de Janeiro, ali, eixo Rio de Janeiro, São Paulo, onde tudo acontecia. Então, rapidamente, entrou dinheiro, ela expandiu. O ponto-chave, né, a mais recente agora que eu abri a startup, uma GovTech, aí eu já comecei a fazer tudo direito, né? A gente
já está conversando com os fundos de investimento, mas GovTech é um patinho feio, né? O pessoal conversa para falar e não entende o que é o mercado. O mercado público é um complexo muito grande. Alguns fundos de investimento que já conversaram comigo, dizendo que sabiam o que era e tal, não sei o que, não entendiam direito. Ou seja, todos os que eu conversei agora só tem 2 grupos, né, que realmente o pessoal que conversou estudou alguma coisa para saber, ou pelo menos quis ouvir como funciona, né? E aí, porque a nuance de cada modelo, né, a gente tem que ter, como você falou, smart money. A pessoa que está entrando, ela tem que entender do que está acontecendo, seja para não atrapalhar ou ajudar, né? Melhor que ajude, mas no pior situação, não atrapalhe. Esse é o ponto, né? E isso às vezes é difícil. Né? Então teve um fundo de investimento que entrou em contato comigo que claramente eles não entendiam absolutamente nada. Eu não vou dizer o nome, é um fundo de renome. E aí eles falaram, não, que a gente vai ajudar você a vender e tal, não sei o quê, porque a gente tem no nosso grupo político A, B ou C. E eu expliquei para eles, não, gente, isso então é uma máquina de vendas. Eu trabalho aqui há algumas décadas. Eu entendo a legislação, eu fui militar, eu trabalhei do outro lado fazendo a licitação. Quando eu saí do exército, eu já sabia como a máquina pública funcionava por dentro, então eu sei lidar com isso. Eu não preciso de ninguém para vender. Você está me oferecendo esse smart money que você acha que não tem valor para mim, entendeu? Não tem valor para a gente. O pessoal insistindo e tal, só que eu disse, ó, gente, vocês não estão entendendo, né, como é que funciona a nossa loja. Nós não temos essa dificuldade. Né? E quando a gente vai muito para o lado político, a gente sai da parte técnica e começa a ter os problemas de compliance. Então, é um negócio complicado o GovTech, né? Enfim. Então, para cada caso, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa jornada, e vocês fizeram aí o dever de casa muito bem feito, né? Isso é raro, né? Raro. Algumas vezes, algumas startups acontece que tá ali evoluindo, aí um fundo descobre, já chega lá e você meio que tá trocando ali, tá voando, mexendo. Aquela vontade, né? E você vai ajeitando as coisas, mas vocês partiram de uma premissa de se organizar logo para chegar no momento certo e tal. Cara, muito legal isso, muito legal. E só fazendo um parêntese, o show que também é importante, né, já que o contexto aqui é compartilhar e contribuir com a jornada de outros empreendedores. Tem vários aspectos muito importantes, mas, por exemplo, um que a gente não falou aqui, essa empresa ela tem que estar com aquilo que a gente chama de cap table, né, que seria, se fosse fazer uma tradução aí, um quadro de tabelização, um quadro de capitalização que vai mostrar para mim quem são os sócios e quem são pessoas que têm direitos perante aquela empresa. Né? A opção de compra, um investidor tem uma opção de compra da empresa, etc. Por que eu estou dizendo isso? Isso tem que estar muito bem organizado também. O que a gente vê muito aí no dia a dia? Startups, empresas com esse quadro societário ou esse cap table muito desorganizado. Várias pessoas, várias participações societárias aleatórias aí, ou participações societárias de várias pessoas, inclusive podendo ser minoritários, isso não é muito bom para o mercado de investimento. Isso tem que estar de maneira organizada e enxuta. E além disso, a ideia de fundo de investimento, ele tem uma lógica por trás, né? Se você, de fato, for para o caminho, ou para a jornada de um fundo de investimento, pelo menos você tem que ir para um fundo de investimento que tenha a tese de investimento voltado para a sua área. No nosso caso, seria a área da saúde, né? A gente até chegou a conversar com alguns fundos na época, mas a gente sempre internamente entendeu que não era o melhor caminho. Perfeito, perfeito. E aí eu observo, complementando o que o Thiago está falando, as pessoas que vieram fazer parte aqui do nosso time, né, os 2 investidores, um é o Dr. Ricardo Rocha, que é radiologista, também empreendedor aqui em Fortaleza, né, e o outro é o Vitor Moreira, que já faz parte de muito tempo em gestão de hospitais, então agregou bastante valor à nossa plataforma, né, ter essas 2 pessoas com bastante experiência e também do ecossistema da saúde, né, possibilitaram bastante abertura de portas aqui na nossa jornada. Eles estão com a gente desde julho do ano passado, de 2024, né, e estão abrindo portas cada vez mais, além como eu falei, da competência e da experiência do Vitor e do Ricardo, que no mínimo semanalmente a gente está se encontrando, trocando ali informações, complementando a nossa jornada. Então, após essa primeira rodada de investimento, qual é o valuation da Sofia? O valuation hoje da Sofia é 30 milhões
A rodada ela foi realizada uma venda de 5%, né, da Sofia ao valor de 1,5 milhão, né? E isso consolidou uma valuation de 30 milhões. Ah, perfeito, perfeito. Então, inclusive, desculpe te interromper, Não, à vontade. e a importância disso, né? A gente estava falando que existe uma ciência dentro desses percentuais, né? Então, para ilustrar o que a gente estava falando, a primeira rodada de investimento da Sofia, né, a primeira rodada, foi cedida aí 5% de participação societária por 1,5 milhão. Perfeito. Né? Então, para conectar com aquilo que a gente tinha falado anteriormente. Não, perfeito. Vocês realmente... aí a importância que eu vejo, né, de ter sócios com um nível sênior que vocês têm. Né? Porque, às vezes, o pessoal também não entende que startup... há um tempo atrás eu vi muita gente falando besteira. Hoje já estão entendendo que startup de sucesso tem que ter sênior. Inclusive, isso, quando a gente pega... A das primeiras pesquisas, eu acho que de Harvard, já dizia que as startups de sucesso tinham uma média de idade de 40 anos. Né? Então, quando eles pegavam lá e tiravam a média, então isso indicava a presença de sêniors. Mas, principalmente aqui, o Ceará, que demorou um pouco para o mercado aqui ter uma certa maturidade, né? Ainda esbarrei com muita gente fazendo as propostas para as startups, achando que na startup só tinha estudante, né? Então, teve um caso muito engraçado aqui, a gente estava num dos hubs aqui do Ceará, e uma pessoa chegou lá oferecendo o seguinte: não, que eu estou querendo uma startup para ir para Brasília e vai ter a pessoa que for, eu vou pagar para cada sócio R$2.000 e tal, por mês e tal, não sei o que, para ir para Brasília. E eu tinha acabado de chegar em Brasília, né? Eu tinha acabado de chegar em Brasília porque a minha outra empresa, a outra startup, que eu saí dela, a gente tinha expandido e eu fui abrir o escritório em Brasília. E eu sabia que o nível custo lá em Brasília é totalmente fora dos padrões, né? E aí eu falei para ele, eu disse: rapaz, eu estou achando que você está com a ideia equivocada sobre o que é uma startup, né? Porque R$2.000 em Brasília, você vai morar na cidade satélite, longe de tudo, e olhe lá o que você vai arrumar para poder se encostar. Custo de vida altíssimo. Exatamente. Eu disse: olha, eu acho que você não está entendendo aqui. E aí eu disse: olha, pelo menos eu estou olhando aqui as startups aqui, a turma aqui é uma turma mais experiente, as startups aqui, você não está entendendo direito quem é e tal. Aí o cara começou a ficar enrolado lá e tal. E aí eu perguntei para ele, eu disse: olha, você sabe que as startups de sucesso, você tem um nível de senioridade maior e que você está fazendo uma oferta achando que só tem estudante nas startups? De onde você tirou essa tese, né? De onde você... Então... As pessoas, às vezes, né, principalmente no início dessa questão do mercado ganhar maturidade, era muito conceito errado, muita gente falando besteira. Ainda tem hoje gente falando besteira, mas hoje é bem menos. Né? Hoje a coisa está mais equilibrada. Né? Então, aí vem da importância da gente ouvir, né, startups que têm uma história real, vocês explicando aqui cada etapa da evolução e tal, para a gente poder explicar para as pessoas: gente, ó, o real é isso. As firulas que o pessoal conta aí fora, olha, é firula. E às vezes, mesmo a teoria que está no livro, quando se vai aplicar, cada startup aplicou diferente. Não é copiar, não. Eu peguei e estudei o livro, agora pronto, eu vou criar a startup bilionária. Não, gente, não é assim. Né? Existe conhecimento, é fundamental, vocês explicaram isso daqui, toda startup que a gente já conversou aqui no programa, fica claro que é fundamental a questão do conhecimento, mas é fundamental você pegar aquele conhecimento e aplicar e testar, analisar e evoluir. Né? Então, testar muitos cenários, testar várias tecnologias, testar mercado. Então, ir para a rua. É muito importante ir para a rua. Importante você tanto ir para a rua para fazer pesquisa, como também acreditar na sua intuição. Às vezes o feeling ele tem que ser testado também, ser desenvolvido uma funcionalidade, e ir para a rua e fazer acontecer, né? E às vezes também é importante você perceber que o povo já está mudando de onda ali, mudando de direção, e se você não tiver colocado no tempo certo aquele tipo de solução, pode ser que você demorou demais. Então tem que chegar junto e tem que colocar a coragem para poder girar. Tem até uma frase, né? É engraçado isso, que tem uma frase que diz assim: se você não tiver vergonha nenhuma do seu MVP,
ele não é mais MVP. Claro. Então, ou seja, perdeu o time. Perdeu o time no negócio. Você tem que jogar no mercado e com vergonha mesmo, porque a ideia do MVP é apenas validar, né? Sim, é uma hipótese que eu quero validar, pode ser que valide ou não, né? Claro, Então isso é muito importante aí, pegando o gancho da fala do Jair. Perfeito, perfeito. E como é que tá? Vocês têm muitas informações no app, concentra muitos dados ali. Como é que vocês estão lidando com essa questão da LGPD? Explica um pouquinho como é que é isso daí. A gente é sempre muito atento e até mais uma vez conectando com o que a gente falou nos minutos anteriores, né? A gente sempre foi muito atento a todas as questões, inclusive as questões voltadas aos dados de privacidade de dados. E a gente não só cuidou da parte contratual, porque também tem um aspecto contratual voltado nisso, mas como a gente cuida desses dados pontualmente, né? Como é que a gente coleta e trata esses dados pontualmente. Então, na Sophia hoje, em resumo, a gente tem todo um contexto para fazer isso, né? Assim, quer dizer, em outras palavras, que esses dados eles estão com a Sophia, né? São dados que são imputados ali, colocados pelas as pessoas que estão usando a Sophia, e aqueles dados são utilizados exclusivamente para entregar a melhor solução para os usuários, né? E por questões, inclusive, legais, e a gente sempre tem muito cuidado com relação a isso, a gente não pode, por exemplo, dar algumas informações para determinados usuários que pedem algumas informações pontuais. A gente tem um caso aqui, eu vou pegar para ilustrar isso, para mostrar aí para o ouvinte, para quem for assistir, que isso é muito sério. Por exemplo, a gente teve um caso recentemente de um usuário que pediu informações sobre informações pontuais sobre grupos que esse usuário participava, só que a nossa resposta foi exatamente que a gente não poderia compartilhar sequer essas informações, porque se a gente fizesse isso, a gente estaria ali passando vários tipos de informações que a gente não pode fazer por uma questão de privacidade, né? Então, estou falando aqui de uma maneira muito rápida e pontual para mostrar que a gente tem uma responsabilidade muito grande, zelo, né? Porque a gente diariamente tem uma carga de dados gigantesca. Basta dizer que, acho que o Jair falou isso no início, não lembro, a gente tem basicamente aí 5 mil acessos... Não falei, mas... Né, 5 mil acessos diários. Então, entenda aí, né, veja a proporção de informações que se tem, né, o grau aí. E aí o grau seja de maneira quantitativa e qualitativa, né? Então, a gente é muito responsável nesse sentido, a gente toma muito cuidado com relação a isso. Então, em resumo, a gente segue todo um programa que a gente, inclusive, está refazendo algumas coisas agora. A empresa cresceu mais, a gente precisou melhorar ainda mais, sempre buscando a melhoria disso, que é fazendo aí a adequação da empresa por completo à LGPD, né? Então, basicamente, é o cuidado que a gente tem que ter, seguindo muito à risca aí, o que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados traz. Agora, um ponto aqui importante, né? Não quer dizer que a lei veio para dificultar ou fazer que negócios não aconteçam. É muito ao contrário, assim, ela traz várias possibilidades. Só que ela não vai te bloquear de fazer negócio ou de você evoluir as suas soluções ou entregar as melhores soluções possíveis. Não é isso. Apenas você vai ter que conectar com um cuidado maior com os dados que diariamente você está recebendo. Até porque tem várias questões aí dos dados que podem afetar diversas pessoas, grupos, enfim. E no nosso caso especificamente, para concluir, a gente trata com dados, a gente não trata com dados especificamente de pacientes, mas a gente trata com dados de profissionais da área da saúde. 160 mil, né? Então, são mais de 160 mil usuários cadastrados na plataforma, né? Então, a gente tem que ter um cuidado e é um dos nossos pontos de atenção aí, que a gente sempre está olhando com muito cuidado e carinho, né? A gente tem um escritório de advocacia que é voltado, ele é um big player aqui no Brasil, na implantação das técnicas, melhores técnicas da LGPD, né? E o Thiago lidera isso, faz a ponte aí com esse escritório. Então a gente tem toda essa assessoria desse grande escritório aqui do Brasil em relação a isso. Então a gente está se sentindo seguro na nossa jornada, né? E passando também segurança para os nossos usuários. Perfeito, perfeito.
assim, tem as informações, uma vez que o médico ali, a estrutura ali, entre na plataforma da Sofia, entre lá na plataforma, eu imagino que aquele conjunto de facilidades lá, as pessoas, né, se acostumam com aquilo, e eu imagino que se eventualmente a plataforma sair do ar, vai ser um caos geral ali, porque o pessoal já se acostumou com aquela facilidade e tudo mais tal. Tem até uma ocasião que aconteceu uma coisa parecida. Pô, conte aí o que aconteceu aí. Acho que foi há mais ou menos não sei se foi há 2 anos e meio, que a gente precisou fazer uma alteração no banco de dados, ou trocar um servidor, uma coisa assim, ou melhorar o servidor, não sei. Só sei que essa plataforma ficou assim, acho que foi umas 8 a 12 horas fora do ar. E como os colegas médicos plantonistas, eles têm agrupados todos os plantões deles de 4, 5, 6 hospitais diferentes, todos na palma da mão, né, na plataforma, eles não sabiam quando iam para qual plantão. Porque a plataforma, ela agrega muito valor à vida do médico, né? Principalmente do médico. Então, tinha casos que o médico estava saindo do hospital às 7 horas da manhã e ele teve que ligar para o suporte perguntando, implorando, agora eu não sei se eu vou para casa, se eu vou para o hospital X, Y, Z. Então ele tinha que estava tudo ali na palma da mão. Então, por um lado, a gente causa uma facilidade, a gente proporciona uma facilidade imensa, né, com a Sofia, mas teve esse caso específico aí que a gente ficou quase sem cabelo para poder consertar isso daí. Ah, entendi. Então, hoje vocês estão... A grande preocupação de vocês, justamente na infraestrutura, deve ser justamente voltada para isso, né? Como fazer a plataforma não parar de forma alguma, né? Eu acredito que vocês estão pensando toda hora nisso. Como é que está isso daí? A gente tem programadores que fazem parte do time, né, da Sofia, que fazem também uma prevenção sempre, né? Tem um programa de prevenção sempre. A gente tem esses acessos, em torno de 5 mil acessos diários, que a cada mês sobe um pouquinho, né? Principalmente em algumas épocas do mês, principalmente final do mês, começo do mês, tem picos maiores. Então a gente tem um zelo sobre isso, até porque a plataforma ela é utilizada diariamente, 24 horas por dia. Principalmente o médico, ele está de plantão ali de manhã, à tarde, noite, de madrugada, ele precisa ter acesso. E o nosso grande propósito, Shoa, é facilitar a vida do profissional de saúde e conectar todos que fazem a saúde acontecer. E a facilidade não é apenas na disponibilização de funcionalidades. É todo um sistema para facilitar a vida dele. Para ele entender que a Sofia é a parceira do plantão, é a parceira no momento em que ele se formou, ele está buscando mais oportunidades de trabalho, é parceira dele na hora que ele está ali naquela rotina de plantão, girando, trocando plantão, oficializando, facilitando. E também facilita também as conexões dentro do nosso ecossistema de soluções, possibilita também muito network estratégico, né? O perfil que a pessoa cria dentro da Sofia, o perfil profissional que ele cria, ele tem acesso ali a colegas, né? Que ele pode seguir, ele pode curtir, ele tem possibilidade de postagens ali dentro sobre um fluxo de troca de conhecimento. Por isso que o nome é Sofia. Sofia significa conhecimento, sabedoria. E aí possibilita que esse fluxo também aconteça dentro da plataforma. Perfeito. E nessa revolução tecnológica, quer complementar? Não, era um ponto aqui interessante. O Jair tinha falado no início que a cada 50 segundos. Uma troca de plantão. Mas é porque ele não gosta de falar determinadas coisas, né? Ele é mais reservado. Mas a gente já teve ocasiões de esse número ser bem menor. 47 segundos, por exemplo, a cada 40 segundos, a cada 47 segundos é uma troca de plantão, né? Então, o que mostra isso para a gente? Mostra que a gente tem ali uma recorrência e um acesso ali na plataforma bem significativo. Perfeito. Então, isso é muito importante e, só para complementar, é muito importante essa fala do Jair também, porque mostra a ideia da Sofia enquanto um ecossistema de soluções integradas para os profissionais da saúde. Isso. E quando a gente fala profissionais da saúde, geralmente o pessoal olha
para o médico, é sim para o médico, que é inclusive um principal público aqui, mas também tem outros profissionais que é importante a gente deixar claro, né? Porque para que não pareça que está voltada tão somente para o médico, apesar dos médicos ser a maioria aqui na plataforma, né? Então, é muito importante deixar claro isso, né? A Sofia, enquanto um ecossistema de soluções integradas para os profissionais da saúde, lá vai ter toda essa parte de gerenciamento de escalas, vagas, rede social, o Sofia Bank, que a gente chama, que é voltado para as soluções financeiras. Entendi. E quando vocês olham para o futuro aí, a questão das mudanças de regulamentação, porque a área da saúde às vezes tem as regulamentações aí que podem interferir no modelo de negócio, a gente tem inteligência artificial aí no bojo disso tudo aí. Quando olha para frente, assim, qual a visão que vocês têm ali em termos de, começando ali pela inteligência artificial, vamos começar ali se isso daí está sendo pensado ou não, se faz sentido ou não, explica um pouco aí para gente. A IA, ela já é não é nem futura, já é uma realidade, né? A gente já utiliza a IA na parte da programação para facilitar e entender quais são as melhores técnicas, né, de serem colocadas ali na programação no desenvolvimento das funcionalidades, na programação em si. A gente utiliza também na parte do marketing, a gente utiliza também principalmente nessa parte de desenvolvimento. Em relação ao futuro, a gente tem sim, já conversado bastante, em disponibilizar algo semelhante a um facilitador ali no dia a dia do plantonista, né? Como um IA voltado ali para o plantonista que está ali no plantão, está naquele corre-corre. Eu costumo falar que os colegas, inclusive eu me coloco muitas vezes, daquele modo zumbi de recorrência, de girando, né? Então, tendo ali um facilitador dentro da plataforma que ele confia tanto, que utiliza no dia a dia, é uma ideia que a gente tem, né, para poder facilitar isso aí. E as regulamentações, elas têm interferido aí no modelo de negócio? Como é que vocês sentem? Porque essa questão da saúde aí tem conselho, tem isso, aquilo, outro, e esse mundo aí, tem alguma interferência ou não? Como é que vocês estão caminhando em cima disso? A gente, por hora, a gente sempre acompanha isso, né? Tanto as questões voltadas à inovação, como também barreiras legislativas, e principalmente no nosso país, a gente sempre tem que olhar muito para o aspecto legislativo, porque muda muita coisa o tempo todo, mas para o core hoje da nossa função, até agora, o que a gente tem de modificações não influencia diretamente, né? Não quer dizer que possa ter alguma coisa que venha a repercutir de alguma maneira, mas atualmente a gente não tem ali uma barreira legislativa pontual para o nosso modelo de negócio, principalmente porque a gente é muito mais um instrumento, é uma ferramenta que vai ali gerenciar, ajudar na gestão de escalas, ou dizendo de uma maneira mais ampla, é uma ferramenta, um instrumento que vai facilitar o dia a dia desse profissional da saúde. Então, em tese, a gente não tem uma barreira legislativa pontual. Se a gente fosse olhar para algo mais pontual, seria muito mais no contexto da privacidade e proteção de dados, mas que de forma muito fácil a gente consegue adequar tudo, e isso não é uma barreira legislativa, muito ao contrário, a gente utiliza isso a nosso favor, para mostrar que a plataforma ela segue todo o nosso sistema legislativo, inclusive a lei mais temida do momento, em tese, né, que é a LGPD, tocando na parte de privacidade e proteção de dados. Então, muita coisa a gente tenta, inclusive, utilizar a nosso favor para mostrar que a gente está fazendo aquilo que está na lei. Então, para o momento é isso. E, pontualmente, o contexto da IA, a gente sempre conversa sobre isso, seja a perspectiva da IA voltada para o dia a dia da Sofia, né, facilitando, melhorando o dia a dia as entregas da Sofia, seja a entrega para o próprio usuário, a gente sempre tem que, de fato, trazer isso e utilizar, acompanhar toda essa inovação, porque no final do dia a gente é uma empresa de tecnologia e é uma empresa que trabalha a inovação e não pode simplesmente deixar de lado questões como essa e otimizar todas as entregas através da IA. E a nossa solução, complementando também o Thiago, ela não é somente para aquele profissional de saúde que está na ponta ali atendendo o paciente. Tem mais dois atores aqui
no nosso alvo, né, de melhorar a vida. Tem um coordenador de escala, o gestor de escala, aquele coordenador de um setor específico. Tem um coordenador da emergência, coordenador da UTI, coordenador da pediatria, que faz essa gestão de escala junto com os plantonistas, né? Mas também tem que lembrar da direção da unidade de saúde. O diretor clínico, ele implementando a Sofia na unidade de saúde dele, ali em, sei lá, 8, 10, 15 setores, ele vai ter uma visão geral de todos os profissionais que estão de plantão, que deveriam estar ou que vão estar no futuro, né? Ele tem uma visão geral implementando o plano que a gente chama Plano Corp, que é um plano B2B justamente para a unidade de saúde, implementado pela direção clínica da unidade de saúde, pela direção clínica também de uma cooperativa de saúde, que tem às vezes 10, 15, 20 contratos em unidades de saúde diferentes, e até também para empresas, que a gente chama de empresas que gerenciam escalas, são empresas terceirizadas. Então, se você for um diretor de uma unidade de saúde, de uma cooperativa de saúde, de uma empresa que faz gerenciamento de escalas, a Sofia hoje é a mais utilizada no Brasil para facilitar esse processo. A gente costuma dizer que a Sofia ela é simples de implantar, em menos de 10 minutos, consegue implantar ali rapidamente, ela é prática no dia a dia, é muito prática e principalmente ela é eficiente, ela entrega realmente o que você precisa. Perfeito. E nessa questão do desenvolvimento do mercado, da evolução de vocês em termos nível Brasil, como é que vocês estão escalando, né? O que pode ser compartilhado para a gente mostrar para o público ali algumas ideias que vocês estão tendo, como é que vocês estão expandindo? Explica um pouco isso daí, né? Como é que está a expansão hoje? A nossa expansão, ela sempre foi muito orgânica, de boca a boca, porque o profissional de saúde, como eu falei, ele trabalha em 4, 5 lugares diferentes, e aí a Sofia foi implementada nos 2 primeiros lugares que ele trabalha. Ele mesmo já carrega essa ideia, porque facilita tanto o dia a dia dele, que ele já carrega ali para outras unidades de saúde. E aí vai crescendo de forma orgânica, né? O nosso marketing também ele é muito efetivo no sentido de mostrar as nossas soluções, seja pelas redes sociais, seja também por uma oportunidade dessa de um podcast de mostrar quais são as soluções. E como há uma identificação muito grande do profissional de saúde, principalmente aqui com a gente que faz parte, ele consegue implementar com menos barreira, né, na unidade de saúde dele. A gente hoje estamos com usuários da Sofia distribuídos em todos os estados do Brasil. E a gente tem muito zelo por cada um desses, porque ele ele reproduz aqui a facilidade dele para outros colegas, e assim a gente vai crescendo mais. Lógico que também a gente está mirando em feiras, né, voltadas à parte hospitalar, a gente está em eventos que a gente também participa, somos convidados, né? Então tem todo um conjunto, não é uma estratégia só, tem todo um conjunto de estratégias que vai mostrando. A gente costuma dizer que um produto muito bom, ele precisa ter uma comunicação também equivalente ou até maior, para poder as pessoas que estão precisando de um serviço desse, elas tenham conhecimento e já começam a implantar. E a gente, complementando o que o Jairo falou, a ideia logicamente, tentar dominar o Brasil, né, estar de forma mais efetiva ainda, mais presente, de forma mais ativa em todos os estados. A gente é muito forte aqui no Nordeste e quer ampliar isso mais para o Sul, Sudeste, mas o que eu queria complementar era que a gente, inclusive, recentemente a gente ficou sabendo da utilização da Sofia em outros países, salvo engano, foi ali no Uruguai, Paraguai, que faz fronteira, né? Então tinha médicos que davam plantão aqui na fronteira aqui no Rio Grande do Sul, mas também davam plantão ali no Uruguai, Paraguai e levava, né? Que isso é muito gratificante para a gente, que a gente vê a solução tomando ali outros locais que de repente a gente não, para esse momento, não é o nosso foco. Sim. Lógico que no nosso roadmap a gente pensa em internacionalizar. Acho que a grande maioria das empresas tem essa ideia a depender do contexto, a depender do mercado. E a gente tem isso, mas primeiro a gente quer fazer aqui o dever de casa aqui no Brasil, né, aqui dentro. E saber disso foi muito gratificante, porque mostra que a gente tem ali algumas outras possibilidades e também a gente
conversando com outras pessoas, viu outras possibilidades em outros países também, né? Mas isso também aí será cenas dos próximos capítulos. Objeto aí de análise e aprofundamento no futuro. Apesar da gente pensar alto, né? Pensar alto, pensar grande, é importante que todo mundo tenha esse tipo de pensamento. A gente tem muito pé no chão para poder não escorregar e aí a gente fazer as coisas muito bem feitas, porque a gente acredita que o trabalho que a gente está fazendo, ele está beneficiando milhares e milhares de profissionais de saúde. E a gente tem uma responsabilidade muito grande. Então, na hora que a gente faz um passo, a gente dá um passo, a gente tem que fazer muito bem feito. A gente está tratando com vidas também, né? Que no final do dia é uma entrega para os profissionais da saúde, mas impacta também os usuários da própria saúde, os pacientes, o dia a dia. Porque você imagina um plantão desse sem médico. Claro, perfeito. O impacto disso. Você chegou numa emergência, você está com um problema, aconteceu alguma coisa lá, independente do que seja, chega lá, não tem médico, porque um ia para o plantão, trocou com o outro, e ninguém sabe quem é que deveria estar lá quando aí. E acontece então, demais, assim, acontecia demais isso. No final do dia, o impacto não é só para o profissional da saúde, é também na saúde. Entendi. Perfeito. Quem está ali na ponta, quem vai receber os cuidados, né? Então, isso é muito importante também. O Erics, que é o nosso marketing, ele inclusive fez um vídeo aí recentemente tratando sobre esse assunto e ficou muito claro para quem assiste esse vídeo essa entrega, esse impacto. Então, eu queria deixar isso registrado, porque às vezes a gente fala muito dos profissionais da saúde, mas esquece quem é que está na ponta. Indiretamente. Quem é que indiretamente recebe esses cuidados, né? Perfeito, perfeito. Olha, o assunto aqui foi incrível, certo? Infelizmente estamos chegando ao final do nosso episódio. Eu vou pedir para vocês aqui as considerações finais, aquela dica para os nossos ouvintes, empreendedores ou profissionais da área de inovação, né? Fiquem à vontade para a gente poder caminhar para o fechamento, porque o assunto foi muito bom mesmo, a gente compartilhou coisas bem interessantes, poderíamos passar muito mais tempo aqui, mas temos que encerrar. Então, doutor Jairo, faça os seus comentários finais. No contexto aqui que a gente está conversando, a dica que eu dou é que o colega que está aí assistindo, o telespectador, muitas vezes ele tem uma ideia que pode fazer sentido na vida não só dele, mas também de centenas de milhares de pessoas. E essa ideia, muitas vezes, você não dá um passo para frente, não tem aquela coragem. Eu estou incentivando a você, vá para a rua, vá validar, vá buscar testar essa ideia, né? Saia da zona de conforto, vá para a zona de progresso, que não tem conforto, né? Com muita humildade, muita coragem, pode ser que você empreenda e assim tanto gere valor para a sua vida, como gere valor também para centenas até milhares de pessoas. E Thiago? Acho que a mensagem final que eu gostaria de deixar é, primeiro, a ideia de estudar sempre, né? E quando a gente fala estudar sempre, a ideia da educação, mas uma educação aqui que a gente poderia tentar fazer um melhor recorte voltada para o empreendedorismo, né? Mas não basta você tentar fazer isso, você também tem que executar, né? Então tem até um livro que eu queria deixar uma sugestão, que ele fala Vai Lá e Faz, do Thiago Matos, que é um cara muito bom, que fala sobre esse tipo de coisa, empreendedorismo e demais outros aspectos, que não adianta você também estudar muito, pensar muito e não executar. Claro. Então é muito importante a execução. Não você sair do campo das ideias, principalmente quando a gente fala de startup, porque o que vai realmente fazer a diferença é a execução dessas ideias. E não desistir, né? E não desistir, claro. Resiliência. E, logicamente, trazendo um pouco para a nossa área, também não adianta essa execução de qualquer jeito. Você tem que tomar uma série de cuidados e, por isso, a importância de você começar de uma forma organizada e buscar se resguardar da melhor maneira possível. Isso, naturalmente, acaba envolvendo, e aí não só questões jurídicas, legais, mas um contexto muito grande. Então, acho que para finalizar, acredito muito no empreendedorismo, na força do empreendedorismo. Pandemia recentemente mostrou para a gente a força do empreendedorismo. Acredito que o empreendedorismo é a solução para quase todas as dores da gente. Então, eu sempre falo que todos nós deveríamos, pelo menos uma vez na vida, tentar empreender para poder ver a força disso e a mágica que isso faz, inclusive, com a gente mesmo que está empreendendo.
E, por fim, agradecer mais uma vez aí a oportunidade, né, o convite, e tanto eu quanto o Jara, a gente sempre está muito à disposição para contribuir de alguma maneira e o tal do give back, né, entregar de volta aí para o ecossistema aquilo que a gente vem, com a graça de Deus, conseguindo. Perfeito, perfeito. Então, ouvintes, chegamos ao final do nosso programa. Estamos aqui numa infraestrutura incrível fornecida aqui pela Unifometro. Estamos nas instalações aqui de uma universidade que possibilita que a gente construa esses episódios aqui num ambiente extremamente agradável e extremamente organizado. E você que ouviu esse nosso episódio, eu tenho certeza que você gostou dele. Tem muito conteúdo para que você possa aprender, possa colocar em prática, e não esqueça de compartilhar. A gente precisa do seu apoio, precisa que você curta lá no YouTube ou 5 estrelas no Spotify e manda esse link para outras pessoas, para que elas possam aprender também, para que elas possam aproveitar esse conteúdo que a gente preparou especialmente para os nossos ouvintes aprenderem. Conto com a sua participação e até o próximo episódio.